está neste lugar. Ele quer também testemunhar a respeito de Jesus Cristo. O Senhor, quando estava falando sobre o Espírito Santo, Ele diz assim: quando Ele vier, quando Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, Ele diz assim: quando Ele vier, Ele dará testemunho de mim. Eu acho que os discípulos fizeram uma carinha assim. Jesus falou: não, vocês também vão testemunhar. Ali, o Senhor fez a diferença entre o testemunho de Deus e o testemunho dos homens. Nós achamos que o Espírito Santo só age através de nós, mas não é. Ele age segundo a vontade de Deus. Nós agimos também. Nós nos movemos no Espírito, mas o Espírito se move sem nós. Não é verdade? E quando a gente vem para um culto como esse, nós temos que estar abertos para qualquer coisa. Diga qualquer coisa. E aqui em Hebreus essa palavra é confirmada quando diz que Deus dava testemunho juntamente com eles. Ou seja, eles estavam testemunhando, né? Igual o pastor está lá no Rio Grande. Está lá testemunhando, mas Deus está lá testemunhando junto com ele. Uma coisa é o testemunho do gaúcho, outra coisa é o testemunho de Deus. E cada pastor, cada líder precisa entender que você está ali, mas não está sozinho. Você, quando sobe no púlpito, tem que olhar para o lado, porque sabe que Deus está na casa. Por isso que é importante, falando especialmente para os pastores que aqui estão, todas as reuniões, dar espaço para que o Espírito Santo possa testemunhar por si mesmo, que é a hora dos milagres. É esse momento agora. Nós já cantamos, agora estenda as suas mãos assim, para receber o milagre. Amém? Ontem Deus derramou pó de ouro nas mãos. Estava conversando ali com a irmãzinha que foi para a escola e queria enviar um e-mail para o amigo lá da Austrália, da Finlândia, para falar sobre o pó de ouro nas mãos. E o professor, que segundo ela era ateu, olhou, ele é ateu, mas não é cego. E ele viu, ficou impressionado, porque Deus quer impressionar as pessoas com os sinais. Amém? Aleluia. Estenda suas mãos, feche os seus olhos por um momento. Em nome de Jesus. Eu quero liberar agora, Senhor. Quero concordar, entrar em concordância com o céu. Porque a palavra de Deus diz que o céu se alegra com as tuas maravilhas. Eu quero entrar em concordância com os céus. E eu libero um milagre agora no nome de Jesus para os ossos, ó Deus. Isso inclui os dentes, inclui cada osso, inclui até as unhas dos irmãos. Quando o Senhor mandou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, o Senhor falou: Moisés, fala com o faraó que nenhuma unha ficará. Nenhuma unha. Então vai curando, meu Pai, toda unha encravada. Vai curando, meu Deus, toda a osteoporose, todo o reumatismo. Vai curando, Senhor, no nome de Jesus. Toda fraqueza nos ossos, nas juntas, toda joanete, em nome de Jesus. Vai derramando agora, Senhor. Vai derramando, Senhor. Faz chover ouro neste lugar, Senhor. Faz chover dentes de ouro neste lugar. Vai transformando objetos neste lugar. Relógios, pulseiras, fivela de cinto, botão de calça, armação de óculos. Meu Senhor, corrente, brinco, pingente. Vai mudando, Senhor. Vai transformando matéria neste lugar. Porque quando o Senhor transforma a matéria, o Senhor nos manda uma mensagem. O Senhor diz: eu estou interferindo no vosso mundo natural. E assim nós começamos a crer que todas as coisas são possíveis.
Sim, Senhor. Às vezes a gente ouve testemunho de missionário falando que a gasolina acabou e o carro andou sem gasolina, e muitos de nós não acreditamos, a Deus, porque nós estamos com a nossa mente fechada para saber que o Senhor é o Deus que age. O Senhor transforma o sobrenatural em coisas naturais, porque foi assim que o Senhor fez quando Jesus nasceu. O divino se tornou humano. E nós queremos agora que o sobrenatural se materialize aqui, em nome de Jesus. Por isso derrama pó de ouro do céu, dente de ouro, Senhor. Transforma objetos em nome de Jesus. Vai curando, Senhor, os olhos, pessoas que têm problema com os olhos, pessoas que usam óculos, lente de contato, tem problema de glaucoma, de catarata, vai sendo curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai sendo liberada agora, em nome de Jesus. Enquanto isso, ó Deus, cada pastor e pastora que aqui está, nesse momento, que possam receber intrepidez e ousadia para liberar milagres, em nome de Jesus, porque é disso que o mundo está precisando. O mundo está precisando de algo real, de algo palpável. E a tua palavra diz aquilo que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam. É isso que anunciamos. É isso que a Bola de Neve quer anunciar, um Jesus real, Senhor. Por isso vai tocando com intrepidez e ousadia, Senhor. Vai botando uma fé inabalável dentro deles. Uma fé inquestionável, Senhor Deus. Oh Deus. De olhar para uma situação e mandar ela mudar e ficar com os olhos fixos nela até que ela mude. Sem medo de ser feliz, Senhor. Sem medo de ser feliz. Libera o Senhor, no nome de Jesus, o milagre, a Deus. Para as artérias, toda artéria entupida, seja agora sarada, seja desentupida em nome de Jesus. Se você sentir algo queimando a sua artéria, algo queimando a parte do seu corpo, é que Jesus está fazendo a obra. Às vezes queima como fogo, às vezes é gelado como gelo. Parece um house. No nome de Jesus, todo caroço, todo nódulo, todo tumor vai sumindo agora, em nome do Senhor Jesus. Todo nódulo no seio, todo caroço na próstata, toda verruga, assim como o Senhor fez ontem, Senhor, a verruga do dedinho da irmã, o Senhor faz hoje, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, vai ser o mesmo Deus de amanhã. O mesmo Deus que operou milagres ontem é o mesmo Deus que está operando hoje. Porque Jesus Cristo continua vivo, ressuscitado dentre os mortos, tu estás. Oh, aleluia. Vai curando agora o nome de Jesus, todo o caroço vai saindo. No nome do Senhor Jesus. Vai sumindo toda a íngua. Todo o gânglio linfático vai sumindo em nome do Senhor Jesus. Vai sarando as colunas, ó Deus. Vai endireitando o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Todo sangue contaminado seja limpo agora no nome de Jesus. Vai repreendendo todo o vírus da gripe, da hepatite A, B e C. Todo o vírus da AIDS, em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo, meu Deus. No nome de Jesus, Pai. Vai sarando, meu Deus, vai curando, vai libertando. Ah, Deus, vai fazendo um milagre, Deus. Vai tocando, ó Deus, os rins, os pâncreas, a vesícula, meu Deus, a bexiga. Vai quebrando toda pedra na vesícula, nos rins, na bexiga, Senhor, no nome de Jesus. Vai quebrando, Senhor, vai limpando os canais da vesícula, Deus. Vai limpando, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Vai queimando, meu Pai, com o teu fogo toda infecção. Toda infecção, Senhor, vai queimando agora no nome de Jesus. No nome do Senhor. Vai abrindo, Senhor, toda madre também, daquela mulher que não pode gerar, daquele homem que não pode gerar. Vai dando, vai concedendo agora, Senhor, o poder para gerar filhos. No nome, nós queremos ver milagre, nós queremos ver milagre, Senhor, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou dos mortos, nós queremos ver milagres. Nós queremos os milagres do Senhor. No nome de Jesus. Amém, igreja? Estenda as suas mãos, seja com as mãos estendidas. O poder de Deus está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia.
Aleluia. Glória a ti, Senhor. Estenda as suas mãos. Eu falei ontem sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Abre o seu olho aqui, irmão. Olha aqui, ó. Pode ver? Fui curada ontem. O que aconteceu com você? Eu fui arrebatada e ontem eu entrei e eu não conseguia mexer com a minha mão. Tava aqui. Eu estou vendo que você está até com um ponto ainda, né? O ponto, eu não senti nada, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu caí no chão e de repente veio um fogo, todo fogo. Aí eu senti a mão de Jesus colocando assim, e colocando na minha mão e colocando a mão no meu coração. E foi tirando, foi limpando, não sei, ele pegava, Jesus colocava a mão, eu sentia. E de repente senti o óleo na minha mão. E senti um fogo, e Jesus me curando. Foi uma coisa sobrenatural. Glória a Deus. E agora ele encheu tua mão de pó de ouro lá, ó. De óleo. Glória a Deus. Fica curtindo esse Senhor aí. Bendito seja Deus por essa cura. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue adorando. Continue adorando. Eu falei que nem tudo estava perdido. Hoje o AP se deu bem. Se deu bem o camarada aqui hoje, olha só. Tá cheio de pó de ouro. Olha aqui. E a esposa também. Olha. Deus. Glória a Deus. Olha, quando acontece com o apóstolo, aí pronto. Já pega a igreja toda. Porque uma coisa, irmãos, que vocês vão perceber, principalmente os pastores, é que os sinais vão acompanhar vocês. Amém? Agora, alguns de vocês vão dar valor a eles e outros não. Isso sempre acontece. Tem pessoas que se sentem pressionadas pelos visitantes, se sentem pressionadas pela liturgia do culto e acaba boicotando Jesus. Amém? E eu estou falando isso para provocar vocês. Provocar um zelo. Veja bem, o que o mundo quer ver hoje? Milagre. As pessoas querem ver coisas reais, né? E vocês lidam com pessoas malucas, com doido. Doido precisa ver coisas loucas. Não é verdade? Jesus está curando, Jesus está fazendo a obra. Continue na presença dele. Quando a gente libera os milagres, eles continuam acontecendo. Certa vez eu estava pregando em Roma. Nós fizemos uma conferência em Roma, na Itália. De repente, no meio do culto, um homem começou a pular. Tinha 37 anos, que ele não enxergava do olho esquerdo. Do olho direito, aliás. E ele começou a gritar, eu vedo. E as pessoas tentando segurar ele. Mas deixa eu te contar um segredo. Ninguém mesmo consegue segurar um homem que não enxerga há 38 anos e volta a enxergar. Ninguém consegue segurar ele. Ninguém consegue segurar um crente cheio de milagre. Deixa eu ver. Olha só, dente de ouro, aleluia. Aconteceu ontem. Eu cheguei em casa, fui escovar os dentes, olhei. Cadê a máquina fotográfica? Vamos tirar foto da sua boca, vem cá. Cadê o fotógrafo da bola? Hoje é a fotógrafa da bola lá. Quer tirar? Pode vir. O único problema de receber um sinal é esse, que você tem que virar exposição. Tem que abrir a boca. Glória a Deus, que presente de Deus para você. Toda vez que sua fé der uma balançada, você abre a boca para o diabo assim, olha aqui, capiroto, viu? Aleluia.
Se você sente um gosto de anestesia na boca, um gosto assim de, né, aquele gostinho de anestesia, aquela sensação, é porque Jesus está transformando a tua obturação. Amém, queridos? Assim como o apóstolo e a sua esposa, alguém mais já viu o pozinho na mão? Só ver o catalão aqui, vem cá. Roqueiro, juramentado. Será que Jesus faz essas coisas com o roqueiro? Faz sim. Não, ainda não. Mas vai em nome de Jesus. Fica frio que vai. Amém. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Glória a Deus. Faz chover neste lugar, a Deus. Faz chover neste lugar, a Deus. Oi. Sim. Ontem, quando eu cheguei, eu estava aqui, estava orando, e eu enviei para minha filha, que não estava presente. E quando eu cheguei em casa, eu olhei para ela a blusa dela estava brilhando. Aí eu falei, olha, isso aconteceu lá no culto, e falei. Aí, dali a pouco, ela foi se trocar. Quando ela voltou, ela estava da cabeça, o rosto brilhando, coberta. Ela falou, mãe, vai lá e dá o testemunho hoje. Ela tomou banho, mas ela ainda vai vir, ela ainda está cheia. O testemunho dela é muito importante. Lembra que eu falei aqui ontem? Que Jesus quer transformar cada pessoa num multiplicador de milagres. Né? Não é um show que vem aqui um homem, faz uns negócios e vai embora. Não. É Jesus que faz. Então, se ele faz através de mim, ele faz através de você. Essa é a confiança que eu quero passar. Até aqui parece que milagre é uma coisa para alguns operarem, mas Jesus falou assim, aqueles que creem em mim, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vão curar os enfermos, né? Os sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Então, se nós cremos, é para todo mundo. Não tem uma classe exclusiva, né? É para todo mundo. Lá na sua escola, meu irmão, você vai detonar aquela faculdade, aquele trabalho. Você vai chegar mostrando o que Jesus faz. Não é mais uma história da Bíblia, não. Você vai estar fazendo a história, entendeu? É isso aí. Glória a Deus. Obrigado pelo seu testemunho. Deixa eu ver, meu irmão. É verdade. Glória a Deus, eu vou começar a raspar, cara. Não pode vender não, viu? Tem gente querendo vender já. Olha só. Olha aqui. Tem alguém aqui que quer ver? Senão eu preciso ver. Deixa eu contar uma história para você de um homem chamado Tomé. Todo mundo conhece. Vem cá, pode chegar. Chega junto aí. Aqui, ó. Como é que é? É doido? Chega junto aí, ó. A mão da Rodolfa. Sabe o que ela está dizendo que não é maquiagem? Conta para eles. Porque eu tive na igreja do pastor Cirilo mais ou menos um mês atrás, e ele estava nesse mover de pó de ouro. E eu estava com meu cabelo bem loiro e eu tinha passado um gel dourado. E aí a minha mão começou a ficar cheia de ouro e eu achei que era o gel. E não conseguia crer que era o pó de ouro mesmo. Aí eu fui no banheiro, lavei a mão e quando eu voltei tinha mais ainda do que antes que eu tinha lavado. E aí o meu rosto ficou cheio, o pescoço, o ombro, os braços. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. É isso aí. Deixa eu contar algo sobre Tomé. Olha, Tomé. Sim. Tomé, deixa eu só contar uma história sobre Tomé. Jesus ressuscitou, certo? Apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava junto. Aí quando Tomé entrou na sala, a turma estava toda alvoroçada assim. Tomé, o mestre ressuscitou. Tomé falou assim, qual é, rapaz? Se eu não colocar o meu dedo lá, se eu não colocar a minha mão no lado dele, não colocar o meu dedo na ferida dele, eu de modo algum crerei. E todo mundo interpreta mal Tomé. Fala, Tomé é um incrédulo. Não, ele não era incrédulo, ele era sincero.
Ele abriu o coração para os apóstolos, para os discípulos, assim, gente, eu não estou conseguindo crer. Eu preciso ver. Sabe o que aconteceu? Passaram-se 8 dias. Jesus voltou outra vez só por causa de Tomé. Só por causa de Tomé. Jesus foi entrando na sala e falou, paz seja convosco, vem cá, Tomé. Jesus voltou só por causa dele. Tomé foi a terceira coisa que Jesus falou, paz seja convosco, vem cá, Tomé. Coloca aqui o teu dedo e coloca aqui a tua mão e veja que sou eu mesmo. E Tomé falou, não, Senhor, meu Deus, meu rei. Ele falou, bem-aventurados que não viram e creram, mas Jesus não recriminou Tomé, Jesus voltou só por causa dele. Jesus tolera a incredulidade, ele só não tolera a hipocrisia. O que é a hipocrisia? A pessoa fica fingindo que crê, fica mantendo aquela aparência de crente, mas no fundo ela está duvidando. Ela tem que bater no peito e falar, Deus, eu estou com um problema, me ajuda aqui. Porque a Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. Igual o pai daquele menino lunático, quando ele confrontou Jesus, dizendo assim, eu trouxe o menino aos teus discípulos, e eles não puderam curar. Agora, se tu podes alguma coisa, cura o meu filho. Jesus falou, se podes, tudo é possível ao que crê. O homem começou a bater no peito, dizendo, eu creio, Senhor, tem misericórdia de mim na minha incredulidade. Já não sabia nem mais o que falava. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi e curou o filho dele. Deus nos conhece, irmãos. Conhece a nossa estrutura. Agora o que a gente não pode é fingir uma situação com ele. Sabe que Tomé foi para a Índia. Ele foi um grande missionário. Ele morreu como mártir na Índia. Foi um grande homem de Deus. Foi jogado numa fornalha. Foi um homem que sofreu por amor de Cristo. Morreu cantando com alegria. Esse é o Tomé. As pessoas só contam o lado ruim. Isso é igual ao Tomé. Quem me dera ser igual ao Tomé. Quem me dera ter tocado pessoalmente nas mãos do meu Salvador. Quem me dera ter tocado nos seus lados. No seu lado. Quem me dera. Você está tremendo por quê? Está emocionada? Começando. Quantos se sentem curados agora? Já se sente curado. Pessoa que se sente curada. Sentiu que Jesus operou nela. Fogo, gelo, que foi? O que aconteceu? Está começando a cair o pó. E eu tinha um problema no maxilar, que ontem eu fui no dentista, antes de vir para cá, na hora da parte que você ia falar. E eles estavam preparando a minha boca para operar, que o meu maxilar é quebrado. E eu sentia dor de cabeça, vômito, ânsia. E eu quase nem fico sem remédio. E hoje eu acordei sem tomar remédio e ainda comi sem dor. Não. Que ela sofria de dores há 16 anos. E o Senhor ontem curou ela, deixou a boca dela anestesiada. E ela foi ao médico e hoje só precisava tomar remédio. Agora ela veio para a casa do Senhor sem tomar remédio e louvando com alegria que ela não podia nem louvar a Deus. Então Deus fez um milagre tremendo e sobrenatural. De ontem para hoje ela está inteira e vai até a vinda de Jesus. Essa é a pentecostal. Eu gostei dessa mulher. Ô Rina, olha aqui, obreira. Essa é pentecostal, sabe dar testemunho. Ela empolga com o milagre. Eu gosto de gente que se empolga com o milagre. Amém? Esse mal não estará sobre ti enquanto você viver, em nome de Jesus. Depois também não faz diferença. Olha, meu Deus do céu, olha aqui. Isso aqui até cego vê. Aqui. Meu pai. Vamos andar. Vem aqui, me ajuda aqui, filhinho. Aqui. Aleluia. Eu vi. Vamos? Dá licença, deixa eu ir passando aqui, ó. Espera aí.
Estenda a mãozinha assim. O Senhor está operando. Bom, voltem para os seus lugares, senhores. Eu preciso passar aqui nesse corredor. Aleluia. Aqui. Aleluia. Quantos mais se sentem curados? Fechou? Interessante quando Deus faz isso com uma criança, né? É muito mais fácil. Isso, cria coragem, viu? Viu? Aleluia. Amém? Aqui, ó. Aleluia. Esse é o problema do sinal. A pessoa vira monstruário, né? Porque o sinal ele é feito para ser visto, não para ser escondido. Então, isso não é unção, irmão, é sinal. É sinal de Deus. Tem gente já pedindo barra de ouro, aí não vale. O que aconteceu? Eu tenho um filho com problema de audição. Já há um tempo eu tenho orado, né? Pedido para os irmãos orarem. E hoje, antes de você falar sobre o sinal que ia ou arder, né? Ou esquentar ou esfriar, eu pedi um sinal para Deus. Eu falei, Senhor, o meu filho está nessa casa. E se o Senhor quiser operar a cura, me dê um sinal que o meu ouvido comece a queimar ou aconteça alguma coisa. E aí logo saiu da tua boca que haveria um sinal no local da cura. E meu ouvido direito está totalmente adormecido e gelado. Já. Hoje eu ungi o ouvido dele antes de vir para cá. Eu pedi para Deus operar a cura. Amém. E Deus vai operar. Isso chama identificação. Foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Jesus está fazendo. Jesus está derramando. Dá uma chuva nesse lugar. Deixa eu ver minha amiga aqui, fiel companheira de luta. Amém. Ontem ficou bastante. Ontem ficou? Glória a Deus. É um mistério, né, irmãos? Sinal de Deus para animar a nossa fé. Como? Pode, claro. Of course. O que aconteceu assim, ontem e hoje eu senti queimar muito as minhas mãos. E eu, já há muito tempo, eu vinha clamando a Deus assim, para Ele transformar minha vida espiritualmente. No primeiro dia, eu vi, na verdade, Jesus ungindo a minha boca, a minha mão, minhas mãos e meus pés. E aí aparecia a marca. Ontem, durante o louvor, quando as luzes ainda estavam apagadas, eu vi dois círculos nas minhas mãos. Depois a luz acendeu e eu não vi mais. Hoje eu comecei a ver um pouquinho do brilho, mas aí depois eu comecei a duvidar e sumiu. Não, mas não duvide, viu? Não duvide. Olhou a mão da menininha? Pois é, não duvide. Em nome de Jesus. Eu quero milagres que aconteceram agora, nesse culto. A cadeira está cheia? De novo? Deixa eu ver a cadeira. A cadeira é mais fácil de ver, que não precisa ficar arrastando a menina, né? Aleluia. Ô, gente, é uma coisa incrível realmente. Quer dizer, é crível, né? Porque Deus, olha aqui.
Alguém pode pegar essa cadeira e levar para um lugar mais visível para mim? Está cheio, tá vendo? Bom, na verdade está chovendo nesse lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso até é muito interessante, principalmente para os pastores. Olha, realmente é uma liturgia diferente de culto. O Senhor está nesta casa agora mesmo. E Ele tem a primazia. Jesus Cristo está aqui, Ele tem a primazia. Nós só precisamos compreender a diferença entre a presença do Espírito Santo, que nos anima, nos empolga, a gente começa a falar em línguas, os dons se manifestam, e da presença de Jesus, porque são duas pessoas diferentes, embora o mesmo Deus, em três pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando Jesus está na casa, os milagres são comuns e a alegria do Espírito. Vocês viram ontem, as pessoas começaram a rir no Espírito, porque a unção de Jesus, Ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que a todos os seus companheiros. O que aconteceu? Eu pedi um sinal para Deus. Faz 4 anos que eu tentei engravidar e não conseguia. E que se eu ficasse curada, o meu marido, a minha mão ia ter sinais. E teve. Teve mesmo. Glória a Deus. Está aí. Levanta as suas mãos ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós estamos liberando o filho para essa família. Estamos profetizando que os braços dessa mãe vai segurar o filho dela e do esposo dela. Porque a igreja existe para isso, é para que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Nós profetizamos com fé. Espírito Santo, toca ela. Deus, toca ela. Abre essa madre. Toca ela, Senhor, no nome de Jesus. Toca ela no nome de Jesus. Toca ela, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Regula todo o seu organismo. Trabalha no aparelho reprodutor dela, Senhor. Conserta o que precisa ser consertado. Cura, restaura. Põe aquilo que não tem, Senhor. Mas faça esse milagre. Nós te pedimos em nome de Jesus. E desde já te agradecemos por esse filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que foi? Ontem, o meu joelho já vinha sofrendo muitos anos com dores. Fomos ao médico, ele mandou fazer fisioterapia. Falou assim, não sarar, você não pode dançar, não pode fazer mais nada. Fazer o mínimo de movimento possível. Aí danço na igreja, sempre acabava o culto, quase carregado para casa de dor. E ontem, vindo para cá, começou a chover, saí correndo, cheguei aqui com o joelho latejando de dor. Falei, Senhor, assim não dá, né? Dá para adorar, não dá para fazer nada. Não aguentava de dor. Aí você falou que ontem assim, um joelho direito. Senti uma mão catando e arrancando a enfermidade. A mão catou. E você não sente mais nada? Fica de pé, vem cá. Dá umas corridas aí para nós. Deixa ele correr. Vamos ver. Não sente mais nada. Está curado em nome de Jesus, cara. Ficou roxo. Meu joelho está roxo. Olha, gente. Que coisa tremenda. E não sente mais nada. Você sabe que alguns meses, uns 2, 3 meses atrás, uma mulher com 2 pinos no joelho, por causa de um acidente, ela conseguia andar. O pino possibilitava andar. Mas ela não podia dobrar mais do que o movimento de andar. E no nosso site, www.santageração.com.br, uma propaganda aqui, você vai ver ela ajoelhada. Ela não podia ajoelhar, ela está ajoelhada assim, ó, totalmente curada, com 2 pinos, um em cada joelho. Aí você fala, como que aconteceu? Meu irmão, sei lá, meu irmão. Eu não consigo explicar tudo, não. Agora você tem que crer que em Deus todas as coisas são possíveis. Aqui em Araçatuba, 3 semanas atrás, na hora do culto, um senhor, ao invés de ficar curado, ele sentiu foi uma dor forte. Ele sentiu uma dor muito forte assim nas costas, atravessando, chegando até a virilha, e foi para casa. Dormiu com aquela dor, acordou no outro dia com a sua roupa íntima banhada de sangue.
Ele chamou a sua esposa, estavam os dois me dando testemunho. Falou, nós procuramos para ver de onde saiu o sangue e não conseguimos achar. Que negócio é esse, pastor? Eu falei, sei lá, gente. Esse pessoal está querendo demais, não está? Não sei, velho. Não sente mais nada? Não. Guardou a cueca, está lá a cueca cheia de sangue. Não sei de onde saiu o sangue. Eu falei, eu também não quero saber, não. O importante é que o mal saiu junto e você está curado, em nome de Jesus. Amém? Então nós, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Alguém que se sentiu curado agora, nesse culto, é importante, nesse culto aqui, agora, você, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu estou muito feliz com os testemunhos de ontem, mas Jesus está fazendo milagres hoje, né? Você não pode vender isso, entendeu? O que aconteceu, minha irmã? Eu tinha problema de coluna desde a gravidez. E eu cheguei aqui, antes de você começar o processo de cura, só no louvor, eu já senti queimar e esfriar e queimar de baixo em cima até a cabeça. Eu não sei se tinha algo na cabeça também, né? Sabe Deus. Mas enfim, queimou e esfriou tudo. E agora, não sei, parece normal, parece mais forte, né? Dá umas mexidas, dá uns... Eu costumava ter problemas aqui na coluna, eu travava, ficava um mês sem andar direito. E agora vamos ver, eu tenho fé que realmente... Você falou uma palavra interessante, vamos ver. Você sabe que tem gente, quando é curada, e aí fica com medo de ir no médico, porque fica com medo do médico ver que não foi curado. 2, tem gente que quando fala assim, olha, esses negócios, se você perder a sua fé, esse negócio vai voltar. Aqui não. Aqui é diferente. Se você está fazendo controle médico, você vai voltar no médico, porque ele vai comprovar que você está curado. Porque é um negócio inegável, é um sinal. Há poucos meses atrás, nós estávamos num culto como esse, e um rapaz aceitou Jesus, o Senhor falou, estou limpando o sangue dele. Falou, Jesus está limpando o seu sangue. Pum, caiu lá debaixo do poder de Deus, ficou lá. Levantou, foi embora. E voltou para o médico, porque ele precisava começar a fazer o tratamento, estava com AIDS. O médico pediu um exame, deu negativo. Pediu outro exame, deu negativo. Pediu um terceiro exame, deu negativo. Aleluia. O médico está lá pedindo exame até hoje. O médico não aceita a cura dele. Então, quando ela fala assim, agora vamos ver, é isso mesmo, sinal é para ser visto. Sabe o que você vai ver? É que esse mal não estará sobre ti enquanto você viver. Quando você tiver velhinha, aquela velhinha bonitinha, de cabeça branquinha, você vai lembrar desse dia e falar assim, ainda hoje a minha coluna é sã. Então eu vou ver a glória de Deus. Aleluia. Amém, Deus te abençoe. Glória a Deus. Tem óleo na mão? Olha. Uma mulher me encheu um vidro. Deixa eu ver, irmão, o que foi? Deixa eu ver. Está começando, querido. Está vindo. Está começando. Se o diabo falar com você que é suor, você dá uma limpada na mão. Começando. Porque o bicho é irrecuperável. Sabe, tem um viciado irrecuperável, é o diabo. É o único. O que aconteceu com você? Então, eu estava com um diagnóstico de ovários policísticos muito graves. Já tem mais de 2 anos que a gente vem tentando engravidar e não consegue. E no momento da oração, eu senti as minhas mãos muito quentes. E as pessoas, os pastores que acompanham a gente, sabem o quanto isso é importante. Porque eu estava orando e eu falei, Deus, me dá um sinal então se isso é real. Porque eu coloquei as mãos sobre o meu baixo ventre e eu comecei a sentir queimar. E na hora, você liberou uma palavra para que abrissem as madres. E aquilo começou a queimar demais e eu tomei posse dessa cura. Eu creio que eu fui curada em nome de Jesus. Vai ser legal demais daqui a um ano, não vai? Daqui a um ano, você segurando o seu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém.
Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, nós estamos falando de um Deus que ressuscita mortos, de um Deus que restaura, de um Deus que restaura os ossos, de um Deus que fortalece os nervos, de um Deus que cria osso onde não tem. E eu libero agora um milagre sobre esse bebê, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre ela um milagre do Senhor. E, Senhor, eu sei que muitas orações já têm sido feitas. E eu quero somar a elas a minha oração. Liberando um milagre, um sinal, uma maravilha de Deus para a vida dessa jovem. E eu declaro que ela vai crescer e vai ser perfeita, linda, para a glória do Senhor. E vai ser uma grande pregadora do teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Vamos segurar na palavra, vamos segurar na promessa. Jesus vai operar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós tivemos hoje aparelho reprodutor queimando. Fala, Varoa. Porque ontem você pediu para eu falar, eu não consegui falar, né? Aquela hora que você começou a orar, eu estava pedindo muito a Deus cura no meu caráter, né? Nos traumas do passado, para poder ter uma vida com Deus. E eu falei, Deus, me dá um sinal, porque eu sempre pedia isso para Deus. Eu nunca tinha tido uma grande experiência com o Espírito Santo. E quando veio o sinal na minha mão, eu não consegui falar, porque é um milagre de Deus. E passou, mas depois o diabo tentou falar e eu escutei algumas pessoas, eu recebi o milagre. Mas é como se não só o diabo falasse, mas algumas pessoas falando, imagina, ela estava maquiada, foi algo da maquiagem dela. E ontem à noite eu pedi a Deus, falei, Deus, se não foi realmente como eu creio, porque às vezes eu creio, né, se diante de mim nos abriu mal, Deus já me fazia andar sobre as águas, porque eu sei que Deus me salvou, era um Lázaro. Então eu falei, se eu não estou doida, sabe, mostra isso para todo mundo. Eu não quero que seja na minha mão, mas eu quero que seja na mão das pessoas de novo, né? E glória a Deus que veio, está na mão de todo mundo, inclusive de pessoas que eu ouvi falando. E glória a Deus por isso, porque não só edifica mais a minha fé, mas edifica a fé das pessoas, né? Que o diabo tenta roubar. Para honra e glória do Senhor, eu achei que tinha que dar esse testemunho. Amém. Viu, seus faladores? Viu? Viu? Tem gente que fica arrumando desculpa. Não é maquiagem nem gel. Tem gente que fica caçando desculpa para dizer que Jesus não é poderoso para fazer. Que Jesus é esse? Pelo amor de Deus, o Jesus que eu conheço, ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Ele está vivo. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, quem já ouviu falar em Janes e Jambres? Aqueles mágicos egípcios que faziam sinais para confundir. O diabo chega a esse ponto de querer fazer também. Só que tem um limite. Chega num ponto que não aguenta mais. Amém? Por que o diabo atrai as pessoas esotéricas? Porque ele faz sinais para elas. Mas sabe de quem que ele copiou isso? De Jesus. Sinal tem que acontecer na igreja. É na igreja. Amém? O que aconteceu, irmã? Olha, pastor, ontem eu recebi a cura da torção no meu braço direito. E faz 10 dias eu levei o resultado da ressonância magnética para o médico de Jales, eu sou de Jales, e constatou hérnia de disco. E eu fiquei arrasada, porque fazia tempo que eu vinha sentindo dores, inclusive eu não podia me ajoelhar para orar, eu não tinha posição para sentar, cruzar as pernas de forma alguma. E era uma dor intensa que vinha da região lombar até o joelho esquerdo. E meu médico espírita, ele é muito espírita. E ontem eu orei e falei, Senhor, me cura, para o seu nome ser glorificado, para que esse médico seja salvo, para que ele conheça que só tu és Deus. Não estou sentindo nada, dor nenhuma. Eu estou procurando a dor. Nada, não sinto nada. Fica em pé, minha irmã. Fica em pé, por favor.
Estenda suas mãos ao Senhor. Aleluia. Espírito Santo, eu te agradeço profundamente por esse milagre, porque exatamente quando a tua filha falou que queria glorificar o teu nome, o Senhor fez a maravilha, porque para isso é a maravilha. Toca ela, Senhor, fortalece ela como um evangelista desse médico, que ele possa se converter, no nome de Jesus. Todo mal, Senhor, saiu desse corpo, nós te agradecemos, isso sim glorifica o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh. Aleluia. Uma outra coisa, assim, para os pastores. Eu já ministrei em lugares que aconteceram um milagre só. Sabe o que eu fiz? Eu dei a ele todo o valor digno do sacrifício de Cristo. Se acontecer só um milagre, dê a ele o valor devido ao sacrifício de Cristo. Porque um milagre foi conquistado lá na cruz. Não é, Rina? Aprenda a valorizar o milagre. E eles fluirão como um rio lá na tua igreja. E os milagres atraem as multidões. E as multidões são salvas. Amém? Nós estamos começando o tempo da grande colheita. Estamos começando o tempo da grande colheita. Quantos viram na mão o pozinho brilhando? Faz assim com a mão. Oh, quantas pessoas, olha só. Glória a Deus. Isso é um sinal de Deus para a sua vida. Quantos se sentiram curados, embora eu não ouvi o testemunho, mas se sentiu curado? Faz assim com a mão. Ali, ali, ali. Glória, lá atrás. Lá. Glória a Deus, lá atrás. Bendito. Ali é uma chinesa, ali, Indonésia, sei lá de onde. A unha encravada. Não, o pessoal pensa que é exagero, não é? Foi curada da unha encravada. O Senhor falou com Moisés, nenhuma unha ficará. Nenhuma unha. Amém? Olha aí. Deixa eu ver. Olha só, meu Deus, olha aqui. Ô, Rina, vem cá. Glória a Deus. O Senhor fez chover neste lugar hoje. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ministrar a palavra. Agora, uma coisa Deus me falou, assim, quando Ele liberou essa unção de milagre sobre a minha vida, Ele falou assim, eu não quero, que você grite com a igreja. Ele falou, não grita com a igreja. 2, não coloca a mão em ninguém quando eu estiver operando. Interessante, porque eu tenho um ministério muito de orar pelas pessoas, colocar as mãos. Então, para mim, está sendo uma reeducação. Né? Que eu tenho mania de chegar e já ir metendo mãozão. Ele falou assim, na hora que eu estiver operando, não põe a mão. Porque ninguém pode pensar que essas coisas acontecem por sua causa. Porque senão estraga tudo de novo. Porque o grande problema dos grandes ministérios, pessoas usadas por Deus, é que nós pensamos que aquelas coisas acontecem por causa daqueles homens. E não é por causa do homem de Nazaré. A glória acaba sendo confundida, traída para o homem, não é? A glória tem que ser de Jesus. Amém? João capítulo 4, é um texto bem conhecido, que fala a respeito dos adoradores. João capítulo 4. Mas hoje talvez você vai ouvir algo sobre os adoradores que você ainda não ouviu antes. Amém? Então toda palavra, se ela nos edifica, nos conforta, ou se você já ouviu, vai fortalecer aquilo que Deus já falou com você. Amém? João, no capítulo 4. No versículo 23 diz assim, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem
em espírito e em verdade. Primeiramente, nós temos que entender que Deus não está procurando adoração. Por quê? Porque simplesmente toda verdadeira adoração pertence a Deus. Amém? O que torna uma adoração verdadeira ou falsa é a pessoa a quem nós atribuímos essa adoração. Então toda adoração que rende-se a Deus é a adoração verdadeira e pertence a Ele. Aqui não diz que Deus está procurando adoração. Aqui diz que Deus está procurando adoradores. Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aqui diz que Deus está procurando pessoas. Não está falando do que essas pessoas fazem para Deus. Está falando do que essas pessoas é para Deus. Assim, eu estou procurando adoradores, homens e mulheres, que me adorem em espírito e em verdade. Está claro isso? Porque é desse ponto que nós vamos partir para frente. Deus está procurando pessoas com um comportamento de adoração. Por que essa adoração tem que ser em espírito e em verdade? Não é simplesmente, às vezes quando a gente escuta que Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, até mesmo quando nós começamos a louvar o Senhor, há uma ideia tão errada de que Deus é um cara deprimido, e que se alguém não elogiar ele, ele fica mal. Entendeu? Você imagina Deus acorda um dia de manhã. Ô Miguel, vem cá. O que foi, Senhor? Miguel, ninguém na terra, ninguém falou que me ama hoje. Ninguém, Miguel. Que povo ingrato. Ninguém falou que eu sou lindo. Meu irmão, Deus não acorda assim porque Ele nunca dorme. Deus não dorme. O guarda de Israel não dorme. Então a gente adora. Ó Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Não é para Deus ficar ufanado e dizendo assim, eu sou o tal, estou por cima da humanidade aí. Não, gente. Quando a nossa adoração não muda Deus. Você entendeu? Um dos atributos de Deus, atributo é aquilo que faz com que Deus seja Deus. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Jejum não muda a Deus, oração não muda a Deus, adoração não muda a Deus, louvor não muda a Deus, porque Deus não muda. Ele diz assim, eu, Senhor, não mudo. Nele não há mudança e nem sombra de variação. O maior beneficiado na adoração somos nós mesmos. Porque quando nós desenvolvemos esse relacionamento íntimo com Deus, nós nos sentimos amados. Nós ocupamos aquela posição original que o diabo deu uma rasteira em Adão e arrancou dele. Nós, quando estamos adorando a Deus, essa intimidade com Deus, nós nos sentimos bem. Aí nós nos sentimos bem, daí a pouco nós começamos a nos sentir melhor do que bem, começamos a nos sentir cheio, daí a pouco começamos a sentir o fogo de Deus passando por nós. Mas ali nós estamos recebendo tudo. Não é Deus. Então a adoração é a dinâmica através da qual eu tomo a minha posição de filho amado e eu começo a trocar declarações de amor com o meu pai amado, e eu me sinto amado, eu sinto o amor que o meu pai já me deu 2000 anos atrás, eu me envolvo tanto com aquele amor, eu me sinto cheio, eu me sinto um com ele. E cada vez que eu me sinto um com ele, a minha vida é transformada, eu sou transformado. Amém? Você fala, Deus está usando fulano demais, porque ele é um adorador. Ué, não foi Deus que foi transformado, não, foi o fulano. Fulano que era um roceiro, um crente comum, começou a adorar a Deus, ele que foi mudado, é ele que ficou cheio da unção, é ele que ficou cheio do poder de Deus. Ele foi beneficiado. Deus continua sendo o mesmo de ontem. Você entendeu?
Então existe um pagamento imensurável para o adorador. Amém? Diga assim, existe um prêmio para o adorador. É o prêmio da presença de Deus. Quando eu começo a adorar, que a presença se manifesta, quem é que ganha nesse negócio? Sou eu ou é Deus? Sou eu. Mas Deus também ganha. Não que aquela palavra, eu te amo, Deus impressiona, mas ele ganha o filho que entrou na presença dele, falando, papai, eu te amo. Você lembra que ele não está procurando a frase, eu te amo, ele está procurando quem fala a frase. Por isso não adianta você falar eu te amo se o seu coração está lá na Bahia. Tem gente que, não, digo assim, porque nós estamos em São Paulo, baiano. Pardon, monsieur baiano. Amém? Você está aqui cantando que ama Jesus, mas o seu coração está lá na sua empresa. Você não consegue entender que enquanto você está aqui, Deus está cuidando das suas coisas lá. Entendeu? Então Deus está procurando a pessoa. Por que Deus está procurando adoradores que o adoram em espírito? Amém? Adoradores todo mundo é, né? Porque quando a gente nasce de novo, a gente já nasce adorador. Ninguém faz um curso para se tornar um ser humano. A gente já nasce ser humano. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, e nós nascemos de novo, nós já nascemos adoradores. Mas aqui, a Bíblia está dizendo que existe adorador que adora, e existe adorador que não adora. Existe adoradores que trabalham, e existe adorador morcego. Porque se Deus está procurando adoradores que o adorem, existe adorador que assenta no banco da igreja e deixa a vida passar diante dele. Não é aquela pessoa que faz o relógio girar no sentido horário. O adorador é aquela pessoa dinâmica que faz a coisa girar no sentido horário. Está na igreja, está no fogo, está empolgado, está aí, pum, é pura adrenalina. Amém? Vai surfar, é pura adrenalina. Vai para a igreja, pura adrenalina. O cara é dinâmico, ele faz acontecer. Ele se move no espírito. Porque existe duas coisas. Uma é quando eu me movo no espírito. A outra é quando o espírito se move através de mim. As duas coisas são verdadeiras. Eu também posso começar na carne e aperfeiçoar no espírito. Eu danço na carne. Aí depois o Espírito Santo vem. Amém? A gente começa na carne mesmo. Tum, tum, tum. Aí a glória vem. Amém, queridos? Amém, querido? Ah, irmão do sapatinho de fogo. Começou na carne, aperfeiçoou no espírito. Amém? Porque eu posso. Porque o Espírito Santo está comigo. Você começa a orar, vai orando, vai orando, vai orando. E o negócio vai ali se misturando, vai mixando. Daí a pouco está lindo o som. Mas tem gente que fica assim, esperando. Tem gente que fala assim, abre a boca e começa a orar. Ela fica assim, Amém? Deus não criou um robô, um boneco de barro. Ele soprou nesse boneco de barro o espírito de vida. Amém? Você pode se mover no espírito. Primeiro a gente se move no espírito. Depois a coisa vai e vira. O espírito começa a se mover através de nós. Amém, queridos? Muitos de nós que realizamos feitos grandiosos em Deus, começamos com medo. Amém? E depois a glória de Deus veio. A gente tem que fazer. Eu lembro que quando eu comecei, nada dava certo. Aquele cristão comum. E eu não nasci para ser comum. Porque para mim o comum ele é quase imundo. Eu falei, vai ter que mudar. Eu pegava uma vasilha de salada fria e subia para o monte para orar. 8 horas da manhã. Falei, agora, já que eu estou tempo integral no ministério, eu vou orar o dia todo, igual um trabalhador. Eu vou orar de 8 a meio-dia, vou almoçar de meio-dia a 1 e vou orar de 1 até as 6 da tarde. Aí eu bato o cartão, vamos embora. Porque tem gente que fica assim, agora eu estou na obra de tempo integral. Acabou, o cara só fica surfando, rindo. Pô, meu.
Ajuda aí, gente, aí. Pô, o cara quer saber curtir a vida. Aí eu pegava a vasilha com a salada fria pro monte, 8 da manhã, chegava até meio-dia, 1h, eu pegava de novo até 6 horas da tarde. Fiz isso 2 meses, todo dia. Um dia eu estava ensinando meu filho mais velho sobre fé, e ele não estava conseguindo entender. Eu peguei e coloquei ele dentro do carro e levei ele lá no monte, porque eu andei tanto em volta de uma pedra que eu fiz um caminho em volta da pedra. Eu falei, tá vendo esse caminho aqui, menino? Isso aqui fui eu que fiz. É isso que eu estou tentando te explicar. Você tem que se mover primeiro. Você tem que se mover primeiro. Os sacerdotes tiveram que pisar na água primeiro. Amém? O mar só separou depois que Moisés levantou o cajado. Nós temos que nos mover no Espírito. Você tem que se mover. Amém, queridos? Então Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque é no Espírito, diga no Espírito, é que as coisas acontecem. Tudo que Deus tem para você, antes de acontecer no mundo natural, elas vão acontecer no Espírito. Bendito Deus e Pai que me abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo vai acontecer no Espírito. Olha aqui para você ver. No Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. No verso 5. Vamos ter que ler a partir do versículo 1. Efésios 3, 1 ao 5. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Quando você vai, por exemplo, para Apocalipse capítulo 1, verso 10... Quando João recebeu as grandes revelações do Apocalipse. Apocalipse 1, verso 10. João diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. É nesse ambiente, entendeu? É nesse lugar chamado Espírito. É que vem as revelações. É nesse lugar chamado Espírito. É que vem as grandezas de Deus, são reveladas no seu coração. E é exatamente por isso que Deus te convidou para ser um adorador, uma adoradora que o adore em espírito. Por quê? Porque lá é o lugar onde Ele vai te dar a revelação. É no Espírito, é o lugar onde Ele vai te revelar as coisas. Onde Ele vai fazer você viver uma vida em abundância, é no Espírito. Então todo crente, sem exceção, todo dia, precisa aprender, porque isso é aprendível. Precisa aprender a entrar no Espírito. Amém, queridos? Não tem outra forma. É quando você mistura o natural com o sobrenatural. É quando a coisa você já não sabe mais se o céu desceu ou se você subiu. Esse é o ambiente do Espírito. Você vai adorando, você vai orando em línguas e vai orando, separa ali seu tempo com Deus, você vai orando, e vai orando com intensidade, começa na carne, como eu te falei, não tem problema, mas vai orando com intensidade, chega um momento que faz assim, tum! É quando sai da órbita. Né? Quem assistiu o filme do Super-Homem sabe, quando aquele avião saiu da órbita, todo mundo começou a flutuar. É esse ambiente, assim, figuradamente falando,
Né? Aqui na terra tem muita pressão, e toda a pressão da terra nos puxa para baixo. Né? A gravidade desse mundo nos puxa para baixo, sempre para baixo. Chega um cara, fulano, sempre, tudo está nos puxando para baixo. É verdade ou não é? Você encontra o cara no sinal, o cara está te puxando para baixo. Chega na empresa, o cara está te puxando para baixo. Chega às vezes até na igreja, o cara está te puxando para baixo. Pô. A gravidade aqui é um problema na cabeça dos seres humanos. Mas então, orar, você vai orando, separa aquele tempo no seu quarto, ou na praia, onde for, e vai orando, 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 entra numa loucura divina. Liga o teu motor, meu irmão, apõe tudo, e vai subindo, vai orando. Oh Deus, tu és maravilhoso, tu és tremendo, tu és... Daí a pouco, você passa e você flutua. É uma viagem, cara. É uma maior viagem, aí você fica ali no espírito. Tudo ali é gostoso, leve. Ali Deus fala com você. E daí a pouco alguma coisa te puxa para baixo de novo. Essa é a tarde e amanhã do primeiro dia. Acorda o novo dia, você já acorda sabendo, hoje eu preciso separar um tempo, eu preciso fazer minha viagem. Entendeu? Sobrou um tempo, tu vai para o quarto de novo. De novo. Dois dias, 3 dias de novo, pum, de novo. Depois de um mês, todo dia você aprende a entrar no Espírito, você começa a acostumar, meu irmão. Cada um tem sua maneira. Uns é orando em língua, outros é cantando, outros é sapateando. Eu não quero, não importa o que você faça. Mas você tem que entender que ninguém vai fazer isso no teu lugar. Isso é uma responsabilidade individual. Não é mesmo? Amém, queridos? No Espírito, Deus vai falar com você. Você vai receber revelação. João diz, achei-me em Espírito no dia do Senhor. Você já viu o resto, né? O que aconteceu? Quantas revelações ele teve no Espírito. Aqui, em Atos capítulo 22, 17, fala sobre Paulo. Atos 22, 17. Aleluia. Paulo falando assim no testemunho dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, sobreveio-me um êxtase. É disso que eu estou falando. É desse negócio aqui. Ele estava orando, ele foi orando, foi orando, foi orando, foi orando. E de repente, ficou bêbado no espírito. Chapou. E aí no que chapou, Jesus apareceu para ele e diz assim, eu vi aquele que falava comigo. Ele viu a Jesus, cara. Que é isso, pastor Cirilo? Jesus falou, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Eu vi o que falava comigo. E Jesus falou, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Jesus falou com ele, no espírito, no êxtase. É esse êxtase que eu estou falando. Existe um lugar, no espírito, onde Deus fala com você. Mas ninguém pode chegar nele para você. Você terá que fazê-lo pessoalmente. E vai ter que começar um dia. Esse negócio é igual regime. Você passa a receita para o cara vai fazer, segunda-feira eu começo. Vou comer só mais essa batatinha aqui, segunda-feira eu começo.
Não, para com isso, irmão. Você vai continuar gordo. Tem que começar hoje. Você tem que entender que eu quero passar hoje. Espero que eu esteja tendo sucesso na minha tentativa. Eu quero passar para você que existe algo mais. Existe um lugar onde Deus te dá esse algo mais. E você pode chegar lá através da oração, da música, daquilo que for mais apropriado para você. Mas você terá que chegar lá todo dia. E pegar o seu maná espiritual. O seu alimento espiritual. Aí as coisas começam a acontecer, cara. Primeiro, ninguém vai te entender. Que você fica doido, né? Você começa a ouvir coisa. Você começa a ver coisa. Deus começa a falar com você. Aí depois, Deus te levanta para poder... Para o ministério, tu põe o nome na igreja de Bola de Neve, pô. Pensa nisso. Bola de Neve. Mas aconteceu porque ele entrou num lugar de ouvir a Deus. Né, AP? Não, ele ouviu a Deus. Se enfiou no meio de uma mata lá. Como é que é aquele negócio da mata? Se enfiou no meio de uma mata lá. Achou lá uns trem de macumbaria, destruiu os negócios. Deus falou com o cara. Porque se não tivesse falado, não estava esse tanto de igreja plantada aí, ó. Entendeu? Mas para falar com ele teve que entrar nesse lugar, porque Deus só fala nesse lugar. Não existe uma opção, né? E o meu voto é tanto ele quanto eu que a gente continue visitando essa sala do trono, continue visitando esse lugar, porque se nós pararmos também a gente para de ouvir. Porque não tem uma coisa, um lugar, um camarote para os mais chegados. Porque com Deus todo mundo é chegado. Entendeu? Todo mundo é chegado. Fala o povo que me é chegado. Existe esse lugar. Amém, queridos? Deus pode usar a sua vida tremendamente. Vamos supor que nem Ele não queira usar, mas só a satisfação que você vai ter. Quando você abrir a Bíblia e pintar a primeira revelação da palavra, meu Deus do céu, cara, isso tem um valor incalculável. Você começa a falar para a pessoa, olha o que Deus me falou, as pessoas nem te escutam, mas você está com o olho estatalado. Cara, Deus me falou. É tremendo, cara, é tremendo. Né? Então existe esse lugar, diga, existe um lugar separado, para mim e para Ele, um lugar de encontro, onde eu posso ouvir a voz do Santo, onde eu posso ver coisas tremendas. Existe esse lugar. Diga, ele é real. Pessoas têm alcançado esse lugar. E eu sou uma pessoa. Então eu creio que tudo que um ser humano pode fazer, todos os outros conseguem fazer. Porque somos todos humanos. Amém? Se eu consigo chegar lá, você consegue. Você só precisa ser incentivado. E por último, para a gente entender com relação a esse lugar. Quando Deus ungiu Saul como rei, Samuel deu algum sinal, diz assim, quando você vê um grupo de profetas, né? Deu ali 3 sinais para ele. Eu quero ser bem rápido, porque o nosso tempo já está longo. No versículo 9 do capítulo 10 de 1 Samuel, diz assim, sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Digo, o Espírito de Deus se apossou de Saul. E ele profetizou no meio deles. Essa palavra se apossou é a mesma palavra usada quando fala que o demônio possuía uma pessoa. Possuir. Saul ficou possesso pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, o demônio só tenta copiar aquilo que o Espírito Santo faz. Não se engane, ele não cria nada. Esse texto é o mesmo que se aplica a Sansão. A Bíblia diz que Sansão estava indo perto das vinhas de Tímina.
e saiu um leão novo bramando contra ele, e ele ficou possesso do Espírito Santo de Deus, que ele pegou o leão e rasgou no meio, sem nada ter nas mãos. E é isso que um homem e uma mulher cheios do Espírito, agora não estou falando só cheio não, estou falando de possesso. Presta atenção, aqui o cara está babando. Sério. O cara já está orando em língua, mas já está abaixando a camaraça. Ele já está babando, cheio do, já passou de cheio, já transbordou. Amém? Você tem que entender que o demônio ele só tenta imitar o Espírito Santo de Deus. Sansão ficou possesso do Espírito, pegou o leão e rasgou no meio. Pedro fala que o diabo, nosso adversário, ele é como um leão que anda ao nosso derredor. Mas se você ficar possesso do Espírito, sabe o que você vai fazer com ele? Você vai rasgar ele no meio, cara. Você vai rasgar ele no meio. É. Amém? E ficar possuído do Espírito é muito mais do que ter o Espírito habitando em mim. Do que ficar levemente cheio do Espírito. Aqui está transbordando. É esse lugar que eu estou falando. É o mesmo lugar, é o êxtase. É o lugar assim onde o Espírito Santo já está te controlando, cara. Não é mais você que está controlando o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está te controlando. Ah, pastor Cirilo, mas a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Ótimo. Já que você tem autoridade, dá logo o controle para ele, irmão. Dá logo o controle, fica amarrando micharia. Dá o controle para o Espírito Santo. Dá o controle para o Espírito Santo. Amém? É disso que eu estou falando. Saul ficou possesso do Espírito. Sabe o que aconteceu? Um cara comum, cuidava de jumento, começou a profetizar. E diz assim, chegando eles em Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso? O que é isso? O que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Meu irmão, o que fazia diferença entre o Saul normal e o Saul profeta? As pessoas que viram Saul profetizando, viram ele normal antes, falaram assim, olha lá, o que aconteceu com ele? Eu não sei o que acontecia, mas estava acontecendo alguma coisa diferente. Sei lá se ele estava assim, sei lá o que ele estava fazendo, mas normal ele não estava, irmãos. Não estava, porque as pessoas que viam ele normal, falaram assim, olha lá, está entre os profetas, o cara estava possesso do Espírito Santo. No normal ele não estava. E o Senhor Jesus, quando os fariseus falassem, esse cara está endemoniado. Será que ele estava agindo normal? Tinha colocado uma gravata, um terno, estava normal, dizendo, caros irmãos do nosso Senhor. Não, Jesus estava agindo de forma estranha. Com certeza ele estava. Para ser chamado de endemoniado. O que eu quero falar com isso? Existem barreiras aqui dentro que nós precisamos quebrar. Você quer realmente ser usado por Deus de uma forma extraordinária? Então você precisa se tornar uma pessoa extraordinária. Você tem que quebrar os vínculos, né? As suas convenções humanas. O que as pessoas vão pensar de mim? Não, que eu tenho que ser um pastor comportado. Eu não posso ficar fazendo aquele negócio no púlpito. O que eles vão achar de mim? O que eles vão pensar de mim? Para com isso, irmão. Você não é nada. Você não é nada sem Jesus. Se Jesus mandar você rolar no púlpito, rola. Se Ele mandar você plantar a bananeira, planta, porque você não pode fazer nada sem Ele. Você não pode fazer nada sem Ele. Aleluia. Você pensa que, não, meu negócio é controlado. Você pensa que está controlando o Espírito? Você está controlando só você mesmo e gerando um povo sem liberdade. Porque nós somos padrão dos fiéis. A vida da gente é igual aquele negócio lá do macarrão que você vai fazendo e vai marcando o que você quer no macarrão. Sabe o que eu quero? Eu quero muito poder.
Eu quero aqui, eu quero esse êxtase, não é o êxtase não, viu gente? Esse êxtase que Paulo falou, eu quero, esse negócio deve ser bom. Aí você pega a fichinha do macarrão, pô, esse negócio aqui de Saul, olha, Saul, cara, isso aqui é bom, eu quero no meu macarrão, entendeu? Puxa vida, esse negócio aqui, ó, não, isso aqui eu quero. Você vai escolhendo que tipo de vida você quer ter com Deus. Amém? Diga assim, Deus está procurando adoradores ou adoradoras que o adorem em espírito e em verdade. Primeiro, Ele está procurando adoradores que o adorem. Diga comigo, adoradores que o adorem. Ele não está procurando preguiçoso. Não está procurando preguiçoso. Está procurando adoradores que adorem. Porque isso gasta tempo. Gasta pelo menos 1 hora por dia. Diga, pelo menos 1 hora por dia. Jesus não usava Rolex, irmãos. E ele estava no Getsemane. Ele voltou e achou os seus discípulos dormindo. Quando ele falou, não podes vigiar nem por 1 hora, ele não tinha relógio. Mas ele estava nos dando uma dica de pelo menos do mínimo que a gente teria que passar na presença dele. E eu pergunto para você hoje, será que você não pode ficar nem 1 hora? Pegou. Será que você não pode ficar comigo? Jesus falou, será que você não pode ficar comigo nem 1 hora? Né? Não pode ficar na minha presença nem por 1 hora? Tem gente que não fica. Eu acho que a revolução da adoração, você chega, pega o CD do pastor Cirilo, coloca lá no... Ajuda, não é tanto pelo CD, porque o CD ele dura mais ou menos 1 hora e pouquinho. E o cara fica ali 1 hora na presença de Deus. Jesus vem e fala, ficou 1 hora, ganhou pelo menos o prêmio básico. Uma hora, diga 1 hora. Vira para o seu irmão e pergunta para ele, diz assim, você pode vigiar 1 hora? Ficar com Jesus 1 hora? Uma hora. Amém? Diga assim, Ele está procurando adoradores que o adorem. Não está procurando preguiçoso. Adoradores que adorem até entrar no Espírito. Diga, até entrar no Espírito. Diga assim, não são adoradores superficiais. Não, o cara vai insistindo. Diga comigo, o cara vai insistindo. E ele vai insistindo. E ele vai insistindo. Ele vai insistindo. Tum! Tem que insistir até entrar no Espírito. Tem que insistir até entrar no Espírito. Porque na hora que entrou, ninguém sai dali sem uma revelação. Ninguém sai dali sem uma visão. Ninguém sai dali sem ser tocado. Ninguém sai dali de graça. Ninguém. É muito quente. Pega nós, Senhor. Como é que é o negócio? Cata nós. O pessoal deve ser lá de Birigui, né, região. Cata nós. De onde? Campinas, olha só. Cata nós, Senhor. Amém, querido? Entenderam isso? Saul, Davi, dançou quase 30 quilômetros subindo o morro. Porque ele dançou até Sião. Sião é sempre para cima. Em qualquer lugar que você for para Sião, você vai ter que subir de qualquer região de Israel. Ele subiu o morro acima, dançando 30 quilômetros, pulando na presença de Deus. Tem algo que você vai ter que fazer. Amém? Por isso o reino
não foi oferecida aos preguiçosos. Jesus foi muito claro ao dizer, até João Batista, a coisa foi de um jeito, da agora para frente é de outro. Só o nego macho, a mulher macho, que se esforça, entrará nele. E quando eu falo desse reino, esse lugar no Espírito, tudo desse reino está escondido ali no Espírito. Amém? O apóstolo Paulo fala sobre as riquezas de Deus no Espírito. Amém? Tudo está ali. Tem que se esforçar para entrar nele. Para entrar neste lugar. Amém? E a boa notícia para você que é um homem ou mulher de guerra, é que ninguém vai poder fazer isso no seu lugar. Ninguém vai roubar de você a oportunidade de fazê-lo pessoalmente. Amém? E Deus não colocou nada fora do seu alcance. Ele só não deu de graça. Mas é possível. Amém? Tem tantas coisas que eu gostaria de dizer, mas esse negócio não tem fim, não. Vem cá, AP. É muito mistério. Eu quero agradecer muito, mas assim, muito mesmo, a Deus por esse amigo, né, querido, que resolveu ouvir a Deus e entrou no Espírito. Muitos de nós entramos no Espírito por acidente. Não pensa que a gente é assim, os caras que sabem tudo, não. Mas só que é possível. Amém? Eu agradeço muito a Deus por sua vida, por aquilo que se representa no Senhor. Amém? Para os homens nem tanto, porque os homens um dia eles estão pelo pé, outro dia pela cabeça. Mas o Senhor se é conhecido diante de Deus. Amém? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Amém? Obrigado. Obrigado, igreja, em nome de Jesus. Nós que precisamos agradecer. Eu que preciso te agradecer.